Vamos ver nesse vídeo o método de Euler, agora usando um algoritmo em Python. O problema vai ser esse daqui, né? Usando o método de Euler, calcule a solução aproximada do seguinte problema do valor inicial. Esse exercício a gente fez no vídeo anterior, a gente resolveu sem o algoritmo, né? Na verdade, a gente resolveu sem o Python, né? A gente resolveu o algoritmo, mas usando aí caneta, né? Então vamos aqui às informações. O y' é igual a y menos x. E o ponto inicial, y0 igual a 2, para o intervalo indo de 0 a 1, e o número de subintervalos, o n, igual a 4. A gente sabe que a solução numérica pelo método de Euler vai ser as iterações dessa equação, né? Y do índice k mais 1, que seria o y próximo, né? É igual ao y anterior, que é yk, mais h vezes f de xk, yk. Então, com essas informações, a gente já vai começar aqui a construir o algoritmo, né? Primeiro a gente vai definir qual vai ser, qual é, na verdade, né? Qual é a ADO. Como foi dado aqui em cima, que y' é y menos x, então a gente vai definir como uma função aqui para o Python, né? Então def é o f de xy, os parâmetros, né? Xy, aí 2 pontos para fechar a linha. Aí na linha de baixo eu chamei aqui de w, que é igual a y menos x, que é a relação entre esses dois parâmetros, né? E aí a função retorna o w. Aqui é opcional colocar o w, tá? Eu poderia colocar direto return y menos x. Aí depois definir o ponto, o problema do valor inicial, definir os pontos x0 e y0, né? As coordenadas, que foi dado no enunciado, 0 e 1. Definir o intervalo. O intervalo eu coloquei em formato aqui de lista para o Python. Poderia eu também ter colocado em formato assim de variáveis, né? Colocar o a igual a 0, b igual a 1, tanto faz aqui. Preferi colocar em formato de lista. E o número de subintervalos é igual a 4. Então todas essas informações iniciais a gente retirou do enunciado lá do problema. Daí agora a gente precisa já começar a fazer aqui os nossos primeiros cálculos, né? Vamos calcular o passo, ou seja, o h, né? Para fazer a divisão desse intervalo aqui em 4 partes. Então a gente pega o valor final menos o valor inicial, que seria o b menos a dividido por n, né? A fórmula que a gente viu na aula anterior. Então a gente pega aqui, como a gente usou em formato de intervalo, a gente tem que pegar este valor que está no índice 1. Então, por isso que a gente colocou aqui o i, que é o valor da lista, né, no índice 1, menos o valor da lista no índice 0. Então, i1 menos i0, dividido por n, que é o nosso número aqui de subintervalos. Então, a gente já tem o h. Daí, para a gente calcular aqui as iterações de x e y, né, eu coloquei dentro de um laço for. Então, eu fiz for i in range o n, dado que o n é o nosso número aqui de subintervalos, né? Então ele vai fazer o cálculo começando com 0, né? Lembra que o for, né, essas iterações, ela começa pelo índice, né? Então ela vai fazer 0, 1, 2, 3. Vai fazer 4 iterações aqui. E aí as iterações, a gente vai usar então a nossa fórmula do Euler, que é a seguinte, eu chamei de k aqui, né? Então yk é igual a y0 mais o h vezes f, que é a nossa função definida, de x0, y0. Então, esse yk vai fornecer o nosso primeiro y, né, que é o y1. E aí eu coloquei um print aqui, com esse formato, né, do f antes das aspas, né, para a gente poder escrever exatamente com esse formato, com as chaves aqui. Então, eu vou mostrar o i mais 1, porque esse i ele começa no 0, então eu coloco o i mais 1 para ele fazer o i1, né? O i1 vai ser igual ao ik, que é esse valor aqui calculado. Como a gente viu na aula anterior, quando a gente resolveu via caneta, né? A gente percebeu assim, o que acontecia no método? Você calculava o y1 e depois, para calcular o y2, você precisava do y1 já calculado, e ele entrava aqui no lugar do y0, né? Então, na verdade aqui, deixa eu voltar aqui em cima na fórmula, né, o valor que vai aqui, né, o YK, é sempre o valor anterior a este que a gente está calculando.
Então, por isso que depois que eu faço aqui, que eu mostro qual é o valor calculado, a gente faz que o y0 recebe o yk, porque esse valor anterior, anterior ao primeiro aqui, ele acaba sendo o próximo, né? Na próxima rodada, o valor calculado ele vai ser o anterior. Então, por isso que y0 é igual a yk. E o x0 ele avança um passo, então ele vai ser o x0 mais o h. Daí aqui, vamos executar. Vamos, demora um pouquinho só, porque eu acabei de ligar e ele está conectando. Mas vamos lá, pronto. Ele calcula aqui para nós então os 4 passos aqui. Os pontos aqui a gente pode depois fazer arredondamentos aí, né? Ajustar as casas decimais. Mas isso daí são só pequenos detalhes. O que eu queria mostrar mesmo era o algoritmo aqui, né? Do método de Euler para resolução aí do problema do valor inicial, né? Então esses são os valores aí. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos. Até lá!